Perdi 20% do meu patrimônio em semanas. Foi isso que o Bitcoin fez em um curto espaço de tempo. E se você acha que está protegido, é bom você começar a pensar duas vezes. Hoje vamos entender por que o Bitcoin despencou, a magnitude dessa queda e o mais importante, o que isso significa para você que investe nesse produto ou pensa em investir em cripto. Nas últimas semanas, o Bitcoin ele rompeu patamares técnicos importantes. Ele caiu para cerca de 90 mil dólares, uma queda de mais de 25%. Os volumes de liquidação foram enormes, bilhões de dólares em posições longas foram fechadas automaticamente. A incerteza ela aumentou. Quando um ativo perde mais de 20% rapidamente, muitos investidores eles terminam entrando em pânico e terminam vendendo. E isso cria um efeito cascata, um efeito dominó. Um exemplo, a zona de suporte abaixo de 100 mil dólares, ela foi rompida, o que estimou vendas sistemáticas. O fato é que há vários fatores que estão interligados. O fator macro foi o Federal Reserve dos Estados Unidos, que não sinalizou corte de juros mais rápidos, o que amplia o custo dos ativos de risco. Apetite por risco caindo em momentos de estresse, investidores abandonam ativos arriscados e o Bitcoin, embora seja digital, se comporta como um ativo de risco. Outro ponto é a alavancagem elevada. Muitas posições elas foram montadas com alavancagem e quando o preço cai, as liquidações elas forçam outras vendas. Mudança de sentimento também, que é o medo externo entre investidores, apareceu e o mercado de cripto depende muito de confiança, depende de narrativa, depende de hype. Então, quando isso termina se rompendo, a queda ela se acelera. Quando a gente fala de fator técnico, o rompimento das zonas de suporte, volumes baixos, liquidez menor, tudo isso colaborou para quedas mais acentuadas. E fator externo, que são as incertezas globais com tarifas, inflação e guerras comerciais, também aumentaram o risco. Se você já está investindo em Bitcoin ou outras criptos, entenda que alto risco, alto retorno, alto trauma quando as coisas vão mal. Receber ganhos grandes é bom, mas é preciso estar preparado para perdas grandes também, perdas rápidas. Nesse caso foi muito rápido. Você precisa ter estratégia, definir seu nível de risco, colocar uma quantia que você aceita perder, usar também e abusar da diversificação. Então, para quem está pensando em entrar agora, não ache que é dinheiro fácil. A queda ela ensina que não existe atalho. Então, se você entrou perto do topo e você vê o ativo cair 25%, sua rentabilidade negativa pode demorar muito para poder ser revertida. Você pode comparar isso pelo preço médio. O importante é avaliar qual é o seu horizonte, qual porcentagem da carteira vai para cripto, qual backup se der errado. Não misturar especulação com investimento. Cripto pode compor, mas tem que caber na sua estratégia global. E como é que você pode encaixar ou deve evitar cripto na sua carteira? Primeiro passo, você tem que determinar sua tolerância ao risco. Tem que se perguntar, se eu perder 50% desse montante que vai estar em cripto, eu vou estar bem? Se você não estiver bem, você não investe. Segundo passo, estabelecer um limite. Não mais que 5% da minha carteira em cripto. Terceiro passo, usar como parte do seu portfólio. Equilibrar entre renda fixa, renda variável, cripto. Você tem que diversificar, nunca colocar todos os ovos em uma única cesta. Outro passo é você se proteger, porque quando você se protege contra o imprevisível, você tem uma reserva de emergência, ter fundos em ativos mais estáveis, você obviamente vai estar protegido de eventuais perdas patrimoniais. Sempre mantenha a educação contínua, acompanhe notícias, entenda sobre regulamentos, entenda que cripto não está isolada. Uma dica prática, se você está no Brasil, avaliar como o câmbio, imposto e plataforma afetam seu investimento em Bitcoin. E se você usar alavancagem ou derivativos, tenha uma atenção redobrada, pois esse tipo de potencial retorno alto carrega um potencial dano grande. Agora a gente precisa olhar para frente. Quais sinais podem indicar recuperação ou uma queda ainda maior? Pode estar por vir. A recuperação é possível se houver um redesenho positivo na narrativa, entrada institucional, clareza regulatória e um suporte técnico mantido, já que a queda é provável se riscos macroeconômicos voltarem, se a liquidez secar e o pânico se espalhar, que é o que está acontecendo, né? Efeito cascata. Indicadores chaves interessantes para você acompanhar: volumes de negociação em liquidação em cripto. É importante demais você acompanhar, porque você vai saber a perspectiva dos investidores sobre essa moeda. Fluxos de ETFs e grandes players, sim, os ETFs de Bitcoin, como é que estão os grandes players de mercado, estão se posicionando em relação a isso. Acompanhar também decisões do Fed em relação a taxas de juros e o sentimento de mercado, né, que são os índices de medo,
que a gente tem? Como é que está a percepção da galera sobre o ativo? E se você acompanhar tudo isso, você vai conseguir reagir e não somente sofrer. Porque a queda já aconteceu. Você tem duas opções: ou você liquida sua posição, ou você efetua novas compras. Conclusão: o Bitcoin ele caiu forte, não por uma falha isolada, mas por uma combinação de fatores macro, técnicos, de sentimento e de mercado. Isso afeta você porque mostra, não basta acreditar no hype, é preciso você estar preparado para o risco. E é o que eu digo a todo mundo que me pergunta: você está comprando Bitcoin? Estou comprando Bitcoin porque eu acredito que pode se valorizar. Você precisa estudar, você não tem que tomar decisões baseadas em ninguém. E se você vai investir em cripto, que seja com estratégia, com limites, com proteção, e não com apostar tudo porque com certeza vai subir. Se você tem uma meta de longo prazo, se encaixa nesse contexto, vai lá e investe. Se você quer atuar também com ativos digitais, que você esteja preparado, que você esteja informado, que seja de forma profissional. E se esse vídeo ele te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com alguém que pensa que Bitcoin é dinheiro fácil e rendimento garantido, porque essa queda provou que não é. E se você quer se qualificar, iniciar ou evoluir, eu convido você para o curso FinLife Viva de Finanças e também para a plataforma Sync. O link vai estar aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Sou Marcos Trigueiro e até a próxima.